Opa, vamos lá. Vou demonstrar, né, como criar testes end-to-end aqui com o Cypress. Mais precisamente, a gente está usando a versão 9. Eu apenas adicionei aqui, né, no Cypress JSON, que é a configuração base do Cypress, né, a URL que vai utilizar e também a viewport base, tá? Então, bora lá. Então, a gente tem essa pasta aqui do Cypress. Os testes geralmente ficam aqui, né, na integration. Eu vou criar aqui, como vocês podem ver, um login, né? Então, eu vou criar um teste para o login. Então, eu vou criar uma pasta aqui, login, beleza? E aqui tem uns exemplos, né? A gente pode ver que tem alguns exemplos que a gente pode usar até como base. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, né? Se a gente olhar aqui, vou até duplicar aqui, jogar aqui, trocar para login, .spec, e a primeira coisa que a gente quer fazer a cada teste é acessar uma URL, né? Primeiro ponto. Então eu vou até apagar os outros pontos aqui. Vamos deixar só um ponto aqui. Beleza, tá faltando um fechamento aqui e tal. Ok. Então vamos lá. Ó. A cada iteração é muito parecido com o Jest, né? Então o que a gente quer testar? A gente está no contexto de login. A gente vai bater a URL base já existe. Então eu posso colocar só um barra aqui, né? Que a gente já configurou anteriormente. Então a cada interação ele vai visitar o barra. Beleza. Então, se a gente for começar, gosto de começar a criar pelo menos assim, no mínimo um teste de caminho feliz e um de, né, com erros. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que aqui que seja, um direto, né? Seja possível fazer um login com os dados corretos, por exemplo. Então, vamos dizer que assim que rodar esse teste já vai acessar a home. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, a gente vai identificar se os elementos necessários, principais, estão na tela. Então, sempre coisas do Cypress, né, sai, e aí, por exemplo, a gente vai usar, no caso aqui eu vou usar o should, então, should o quê? Be visible, ou seja visível, só que antes a gente precisa colocar o seletor, né? Aí eu vou até olhar aqui na documentação rapidinho, só para lembrar aqui como é que é o should. Exatamente. Primeiro a gente faz um get, na verdade. Estou até pulando uma etapa aqui para pegar, né? Então, aí aqui é como se fosse o do jQuery, né? O seletor aqui a gente consegue, se a gente vê aqui, né? O nave, mas o ideal é a gente ser o mais preciso possível. Por exemplo, na página lá, se tiver o ID, um ID, por exemplo, é melhor. Mas vamos lá, vamos ver, por exemplo, tem que ter. Se a gente for ver aqui, a gente está com título, mas vamos entrar aqui dentro. Custom title. A gente não tem muitos IDs, mas a gente tem um H1, um H2. Então a gente pode partir desse princípio. Então, por exemplo, deixa eu até fechar aqui. Se a gente vier aqui e falar, não, preciso que tenha um H2, H1, né, no caso, que ele seja visível, por exemplo. Deixa eu até pesquisar aqui, ó, be visible. Olha lá, ó. Então precisa, pode usar o contains também, mas o get também funciona igual. E aí a gente pode começar a colocar outras coisas. Assim que a gente vai colocando outras coisas, ele vai concatenando o que ele vai fazer. Então a gente quer que ele seja visível, e se eu não me engano, a gente pode falar também que o texto, né, que tenha um texto, que aí que eu acho que é o contain de fato, deixa eu ver. Isso, olha lá. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Pá, pá, pá. Não sei porque que ele tá. Ah, tá, porque ele é um inspect. Mas acho que dá para usar o contain direto. Vamos lá. Contains. Então, eu quero achar esse cara, que ele esteja visível já na tela, que ele contenha. Vamos ver lá nesse caso aqui específico. Esse cara aqui. Então, beleza. Já comecei a criar o teste. Então, se a gente for lá no package.js, a gente vai ver qual que é o script. Deixa eu ver se já está configurado. Tá sim, é o teste E2E. Então vamos lá, yarn teste E2E.
para rodar, tá rodando na Cypress 9.7, que é a última da 9. Vamos esperar começar, um pouco pesadinho. Ele abriu aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui, né? Fala que tem alguns updates, tal. Então, se for ver, tem as pastinhas lá. Aí a gente vai começar com login. Vou clicar aqui para abrir. É para ele abrir um, sei lá, um Chrome, né? Vamos ver. Para rodar esse teste. Abriu aqui na outra janela. Vamos ver. Então, o que ele vai fazer, né? Vai abrir o navegador, em teoria, abrir a ROM e verificar se existe componente. Vamos ver. Está visitando a página. E a gente pode ver que o assert deu sucesso. Então, ele levou, né, 7 segundos. Deve ser por causa da primeira, né? Tal. E aí, beleza, encontrou. Então vamos lá, a gente segue nesse ritmo aí. Vamos continuar pegando os elementos importantes. Essa é a primeira etapa do teste. Então a gente tem um H2, que é preenche seu e-mail e tal. Aí a gente vai ter, né, por exemplo, a gente precisa ter uma label. Então a gente pode ir também inspecionando aqui o elemento, né? Para ver aqui. Então a gente vai ter uma label e-mail, do tipo name. Então como é que a gente pega de uma forma mais, né? A gente pode fazer assim, ó. É name igual e-mail. É bem a pegada do jQuery, né? Então ela precisa estar visível. Então se ela é do tipo name e-mail, né? É até assim na verdade. Então ela aqui ela vai ter que estar e-mail, beleza? Aí a mesma coisa, a gente pode já prever e já fazer pro, né, para senha. Deixa eu até vir para senha aqui, pá. Password. Vai ter que ter uma label senha, beleza? Aí a gente já pode ver, pô, tem que ter o input também, né? Senão não adianta nada. Input do tipo e-mail, olha que legal. Então, o name dele, se a gente for ver, é e-mail também. Então, tem que ter um input. A gente pode vir aqui em input, que agora é específico, né? E aqui fazer um teste se funciona a label, não lembro. E aí input do tipo e-mail, que daí precisa ter um placeholder. Vou até pesquisar aqui para ver como é que é placeholder. Tá, vamos ver. Acho que ainda não tem, né? Essa questão do placeholder. Vamos pesquisar no Google aqui para ter certeza. O cara falou que não está conseguindo pegar, mas vamos ver como é que ele tentou. Esse type é para quando vai digitar as new learn. Enfim, beleza. Quanto a isso, tranquilo, né? Só um detalhe. Então precisa existir, ele precisa estar visível. Vamos deixar somente assim, né? Que ele exista.
Aí a mesma coisa por password. É importante que, né, esteja visível. É importante ter o recuperar senha. Então a gente precisa ter, vou até colocar aqui, ó, um A que contenha, que seja visível e no caso eu acho que o contains aqui resolve. Depois a gente tem o botão, os dois últimos botões. Então é importante a gente colocar, né? O ideal é que cada um tenha algo que diferencie, né? Para ele não ter dúvida. Mas a gente tem um type submit, então que seja entrar, que esteja visível. Então a gente inicia, né? Fazendo toda essa leitura da tela de coisas que precisam conter, que em nenhum momento podem sair dali. Se sair, a gente precisa ser avisado. E aí o último botão, que não é, que é, acho que eu posso colocar type button, que não está submit. Então vamos verificar agora no teste do Cypress, né? Assim que eu salvei, ele roda tudo de novo. Então ele já rodou aqui. Ele não pegou o type button, porque provavelmente não está setado. Então, o que que a gente costuma fazer? O ideal, o Cypress até indica, né, que na página a gente adicione, né, data teste ou data sai, alguma coisa que determine exatamente o que que aquele elemento é, né? Eu tô fazendo bem rápido aqui e tal, só para, né, a gente ganhar um tempo aí e tal, mas o ideal seria colocar. Então, sou convidado aqui, a gente podia colocar, precisa ter alguma coisa para determinar. Poderia ser classes, mas isso pode variar, né? Então, eu vou colocar um data teste aqui, btn guest. Então é padronizar todos os campos com isso. Fica mais prático, né, para criar testes sem conflitos. Mas por enquanto, vamos lá. Então, a gente pode colocar aqui, ó, data teste btn guest. Então, se a gente atualizar, rapidinho vai rodar de novo do zero o teste Cypress e passou tudo. Então, primeira etapa de teste é isso, validar tudo que tem na tela. Na real, a gente podia também validar esse background, mas tranquilo, né? Não preciso fazer isso nesse exemplo. Então, a segunda etapa é de fato testar o login, né? Tentar preencher os dados e ver o que acontece. Então, vamos lá. Para preencher, vamos pegar os inputs aqui que a gente já usou e a gente já sabe que ele está visível, então a gente pode dar um type e aí a gente manda ele escrever, né? Então vamos colocar um e-mail válido aqui, e-mail@mail.com e o password, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se a gente salvar e abrir quando ele rodar o teste, você vai ver que ele vai preencher. E aí deu problema porque eu estou usando o should ali, esqueci de trocar. Se a gente voltar lá, você vai ver que é super rápido, né? 2 segundos para chegar lá. Então se a gente for e agora no botão, né, de submit, pegar aqui o cara e der um clique, a gente vai ver que ele vai cumprir com todas as tarefas, né, até logar. Vamos ver. Sim. E aí como que a gente também pode saber? A gente pode saber pela rota, né, que ele conseguiu logar ou por alguma coisa da tela. É importante a gente saber, né? Se nada deu problema até agora, é legal, a gente sabe que funcionou, mas é legal saber garantir que ele entrou, né? Então vamos ver se eu consigo, vamos ver aqui na documentação como que é pegar o URL. Tem cookies, get current URL. Correct usage. Ah lá, então a gente pode ver se inclui isso aqui. Então vamos lá. Então aqui a gente precisa ver se inclui home, no caso. Então, bora lá.
Vamos rodar de novo, vai preencher, vai entrar, entrou, existe home, pronto. Então está garantido, né, isso aqui. Então a gente, por exemplo, agora que se a gente quiser fazer o teste, né, deve, por exemplo, dar mensagens de erro, caso clique antes de mais nada, é, e aí, né, então a gente não precisa mais checar nada, que a gente já está checando no primeiro, né. O que a gente pode até fazer é organizar, né, na verdade, colocar assim, ó, os componentes, seja possível existir os componentes necessários. E aí aqui é só o login em si. Aqui seja possível retornar. Então beleza. Então aqui a gente vai digitar um e-mail. Que a gente pode fazer de primeira, né? É começar só abrir a tela e clicar em. Até colocar, a gente pode usar acho que only aqui, isso. Dá para usar only ou skip, assim como no Jest. Então é para vocês verem. Assim que chegou lá e já deu submit, a gente recebeu, né, os dois erros lá. É isso aí. Então, campo obrigatório. Então a gente precisa inspecionar, dá até para inspecionar aqui no Cypress também, para ver qual que é a classe, né? Então tá text error 40. Daria para usar isso, mas não é o ideal, como eu comentei, né? O ideal é identificar certinho, né? Qual que é a classe no projeto. Text error. Vou colocar aqui. Text error 40. Então aqui a gente está usando esse cara aqui. Deixa eu até pesquisar aqui no projeto aqui quantos tem. Tem dois, que são os dois inputs. Então a gente vem em data teste é igual a esse caso aqui é o e-mail, então é input error input e-mail error. Acho que é um bom nome aí para a gente diferenciar. E aí a gente pode vir aqui também no password colocar, né? E aí agora a gente tem essa flag aí para poder garantir que tá, né? Então vamos lá. Então aqui nesse caso a gente vai precisar pegar, né? Data teste, input, e-mail error. Então esse cara precisa estar visível, né? Está visível, primeiro ponto, e conter o texto campo obrigatório. Beleza. Mesma coisa. O password. Esse teste aqui, né? Então se a gente salvar e olhar aqui de novo, beleza, passou. Então, ó, seja possível retornar erros caso. Peraí, vamos especificar aqui, ó. Caso os dados não sejam passados. A gente pode até quebrar para ficar mais organizado. Beleza. Aí agora vamos dizer caso os dados sejam inválidos. Então, agora aqui a gente já não vai clicar à toa, né? Só que a gente vai digitar uns dados meio errados. Então vamos ver. Se eu colocar lá só e-mail e colocar talvez um caractere, eu não sei as regras de senha que a gente está usando. Deixa eu até ver aqui. Page, essa é a home. Deixa eu ver a login. No Formic, a gente está com as validações. Vou colocar esquema, password só tá como obrigatório, beleza. Tipo, poderia ter colocado um mínimo, né? Vou até colocar aqui, acho que é importante. Se eu não me engano é assim. Deixa eu ver aqui, tá. Então acho que é, sei lá, 4 e
Acho que a mensagem é nele mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Yupi Min. Opa, escrevi errado. Então vamos lá ver aqui rapidão. Ah, vírgula mensagem, tá. Perfeito. O campo deve conter no mínimo 4 caracteres. Beleza. Inclusive já vou até copiar isso aqui porque é a mensagem que tem que conter lá, né? Então, password vai colocar só A, é para dar erro e é para falar, né? É para existir. Pera aí. Deixa eu ter que copiar lá de novo. É para existir esse cara no erro, né? E ali é. Vamos ver o que vai aparecer. Eu acho que meio inválido. Enfim, salvei aqui, vamos ver lá. Rodou, preencheu. Ele já dá o erro do próprio HTML, né? Foi o que está faltando. Pegou aqui o erro, só que e-mail inválido, né? Eu coloquei campo obrigatório, mas é e-mail inválido. Então vamos ver se agora passa tranquilo. Eu salvei, vamos ver aqui. Perfeito, 100% completo. Nesse caso aqui, específico. Então, esses foram uns exemplos. A gente precisa criar, né? Até apagar aqui. Criar o máximo que a gente puder para validar. Aqui a gente podia testar outros tipos de dados, né, e etc. Mas aqui já está um bom exemplo. Vou até tirar que eu coloquei o only. Eu acho que eu coloquei o only em algum lugar aqui, deixa eu ver. Para rodar todos os testes agora. Completos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá rodando, mas eu acho que ainda tá em on, hein? Deixa eu fechar aqui. Ah, ainda tá. Desconectou, deixa eu abrir aqui de novo. Stop e dá um run de novo. Abriu o full screen aqui, mas não é necessário. Então ele vai fazer todos os casos. Vamos ver. Perfeito. É isso, galera. A gente pode criar mais testes, como eu falei. A documentação é bem tranquila, né? docs.cypress.io. E a gente vai criando testes assim para cada, né? Vai criando uma pastinha para cada módulo, para cada item. Isso é a forma básica, né? A forma simples. Depois a gente vai ter testes com integração, né, ao back-end, que vão ser um pouquinho mais complexos, mas é utilizando Intercept. Depois eu crio, né, um vídeo mais complexo assim quando tiver integrações e tal. Valeu!